Tudo o que a ciência já sabe sobre a reprodução dos tubarões e das raias. Fala Tubas, neste vídeo eu vou mostrar tudo o que a ciência já descobriu sobre a reprodução dos tubarões e das raias. Esse é um dos temas mais fascinantes da biologia e ao mesmo tempo um dos mais complexos. Eu estudei a reprodução dos elasmobrancos durante meu mestrado e doutorado. E mesmo assim, depois de tantos anos de pesquisa, ainda existem muitas perguntas sem resposta. Então, já se inscreva aqui no canal, deixa o like e vem comigo, porque dificilmente você vai encontrar esse conteúdo reunido e explicado dessa forma em outro lugar. Os tubarões e as raias pertencem ao grupo dos elasmobrancos, uma linhagem que existe há cerca de 400 milhões de anos. Durante todo esse tempo, a evolução moldou estratégias reprodutivas extremamente sofisticadas, muitas delas exclusivas desse grupo. E tudo começa pela cópula. Os acasalamentos acontecem em épocas específicas do ano, quando as fêmeas estão receptivas à reprodução. Nesse período, elas liberam feromônios e se tornam aptas ao acasalamento. Em muitas espécies, isso ocorre durante a primavera e o verão, justamente a mesma época em que muitos filhotes nascem. Ou seja, enquanto algumas fêmeas estão dando à luz, outras estão iniciando um novo ciclo reprodutivo. Mas existe uma característica desse processo que costuma chamar muita atenção. Quando observamos um acasalamento de tubarões, a impressão é de que o macho está forçando a fêmea a acasalar. Às vezes são vários machos ao mesmo tempo. E de certa forma, é isso mesmo. Os machos mordem as nadeiras peitorais da fêmea e o corpo das fêmeas para conseguir mantê-las imóveis e se posicionar durante a cópula. Essas marcas são tão comuns que muitas espécies apresentam a pele das fêmeas mais espessa do que a dos machos, justamente para suportar as mordidas. Apesar de parecer brutal para nós, esse padrão ocorre praticamente em todas as espécies de tubarões e raias. Isso indica que esse comportamento surgiu há milhões de anos, nos ancestrais do grupo de espécies atuais, e foi mantido pela seleção natural. Mas por quê? Porque essa estratégia funciona como um mecanismo de seleção sexual. Tubarões e raias não formam casais e não existe um período de corte elaborado antes do acasalamento. Assim, apenas os machos mais fortes, saudáveis e capazes de induzir a fêmea a copular são selecionados, são considerados bons pais. Eles conseguem transmitir seus genes para a próxima geração. É uma forma eficiente de selecionar os indivíduos geneticamente mais aptos. E aqui vem uma das partes mais impressionantes. Mesmo depois da cópula, a história da seleção não termina. As fêmeas conseguem armazenar espermatozoides de diferentes machos no seu trato intrauterino durante meses. Quando ocorre a ovulação, elas possuem o esperma, os espermatozoides disponíveis de vários parceiros para fecundar os seus óvulos, e ela seleciona os melhores machos em nível de espermatozoide. Por isso, uma ninhada pode ter diferentes pais. Esse fenômeno recebe o nome de paternidade múltipla. Essa estratégia aumenta a diversidade genética da prole e eleva as chances de produzir filhotes mais adaptados ao ambiente. Foi justamente esse tema que eu estudei durante o meu mestrado. Depois, no doutorado, eu ampliei essa pesquisa para entender como a capacidade de armazenar esperma evoluiu nos peixes cartilaginosos, tubarões, raias e quimeras. E nós demonstramos nessa pesquisa que essa característica foi fundamental para aumentar o sucesso reprodutivo das fêmeas e pode ter contribuído para a enorme diversidade de tubarões, raias e quimeras que existem atualmente. Mas as curiosidades sobre a reprodução de tubarões e raias não param por aí. Existem dois comportamentos reprodutivos que parecem até ficção científica. O primeiro é a partenogênese facultativa. Talvez você já tenha visto notícias de tubarões que deram à luz, mesmo sem nunca terem tido contato com machos. Nesses casos, o embrião se desenvolve, é fecundado apenas com material genético da mãe. Isso acontece porque o óvulo se funde com o corpúsculo polar, formando um embrião
sem participação genética do macho. Os filhotes não são cópias exatas da mãe, mas possuem uma variabilidade genética mais reduzida. Acredita-se que esse mecanismo funcione como uma estratégia de emergência do organismo quando não existem machos disponíveis. O segundo comportamento é a diapausa embrionária. Nesse caso, a fêmea literalmente pausa o desenvolvimento dos embriões durante a gestação. Quando as condições ambientais se tornam favoráveis ao nascimento, o desenvolvimento recomeça normalmente. Assim, os filhotes nascem justamente na época em que existe maior disponibilidade de alimento e melhores condições para sobreviver no ambiente. Se você está gostando desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal. Confere aí se você está inscrito e se inscreva. E se você quer conhecer todas as espécies de tubarões que ocorrem no nosso litoral, na costa brasileira, eu preparei um guia completo disponível nessa versão em apostila, mas também na versão em e-book digital. Inclusive, existe um capítulo específico sobre a reprodução dos tubarões. O link está na descrição do vídeo. Agora chegamos à parte que mais desperta dúvidas entre estudantes e pesquisadores: os modos reprodutivos, ou seja, como os embriões se desenvolvem e de onde retiram nutrientes durante o seu desenvolvimento. Durante o meu doutorado, eu realizei uma revisão sobre a evolução dos modos reprodutivos dos peixes cartilaginosos. Foi um trabalho enorme que permitiu reconhecer 11 modos reprodutivos diferentes, sendo 5 formas de oviparidade e 6 de viviparidade. Na oviparidade, os embriões permanecem dentro das famosas bolsas de sereia, cápsulas rígidas, e dentro dela eles se alimentam exclusivamente da gema presente dentro do ovo. Na forma mais conhecida, a fêmea deposita os ovos no ambiente logo no início do desenvolvimento embrionário. Essa postura normalmente ocorre aos pares, com intervalos de alguns dias em cada postura, podendo durar até meses. Mas existem estratégias muito mais complexas de oviparidade. Algumas espécies mantêm os ovos dentro do útero durante praticamente todo o desenvolvimento embrionário, realizando a postura apenas quando o embrião já está quase pronto para a eclosão. Em outras espécies, vários embriões podem compartilhar a mesma cápsula, o mesmo ovo, embora o mais comum seja apenas um embrião por ovo. Já nas espécies vivíparas, os embriões permanecem no útero durante toda a gestação e nascem através do parto. No modo mais simples, chamado de lecitotrofia, toda a nutrição vem da gema do ovo. Mas a evolução produziu estratégias muito mais sofisticadas. Dependendo do grupo de espécies, os embriões podem receber nutrientes através de secreções produzidas pelo útero, consumir ovos não fecundados produzidos pela mãe, alimentar-se dos irmãos menores, fenômeno conhecido como canibalismo intrauterino, ou até desenvolver uma placenta extremamente semelhante à dos mamíferos. Ao analisar centenas de espécies, alguns padrões ficaram muito claros na minha pesquisa de doutorado. As espécies ovíparas tendem a apresentar menor porte corporal, vivem principalmente associadas ao fundo marinho, muitas delas em águas bem profundas. Já as espécies vivíparas costumam ser maiores, vivem predominantemente na coluna d'água e são mais frequentes em ambientes costeiros e de águas rasas. Além disso, espécies vivíparas geralmente ocupam níveis tróficos mais elevados, consumindo presas com maior valor energético, o que ajuda a sustentar o alto investimento necessário para nutrir os embriões durante a gestação. Esses padrões ajudam a explicar por que diferentes estratégias reprodutivas surgiram ao longo da evolução e como elas contribuíram para o sucesso dos tubarões e das raias ao longo de centenas de milhões de anos. Os artigos dessa parte do meu doutorado ainda estão em processo de publicação e, se Deus quiser, em breve estarão disponíveis. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você conhece praticamente tudo o que a ciência sabe sobre a reprodução dos tubarões e das raias. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e manda aqui nos comentários alguma pergunta ou alguma dúvida que surgiu sobre o conteúdo deste vídeo. Eu vou te responder aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.